quebra de toda maldição contra a vida do seu filho, faça essa oração poderosa agora. Deus manda te dizer: seu filho não está perdido, ele está em guerra espiritual e você é a chave da libertação. Pare agora, silencie tudo. O que você vai ouvir não é apenas um vídeo, é um chamado do céu. Não é coincidência você estar aqui, não é por acaso que você procurou por essa oração, não é o algoritmo, não é a internet, é o próprio Deus batendo na porta do seu coração para te dizer: eu vi as lágrimas que você derramou por esse filho, eu ouvi os gritos silenciosos da sua alma, eu sei o quanto você se sente impotente, mas hoje eu te entrego a autoridade para lutar por ele. Você já se perguntou por que, mesmo com tanto amor, seu filho se distancia cada vez mais? Já sentiu como se algo invisível estivesse tentando arrancá-lo dos seus braços? Como se ele estivesse sendo puxado por forças que você não consegue entender? Talvez você tenha dito: eu criei ele com tanto cuidado, onde foi que eu errei? E é aí que Deus te responde: você não errou, você está em guerra. E a guerra não é contra carne ou sangue, é espiritual. Há maldições que se arrastam por gerações, palavras que foram liberadas sobre a linhagem da sua família, pactos antigos, votos inconscientes, ódios guardados, traições escondidas, comportamentos que se repetem como padrões invisíveis. O que você está vendo na vida do seu filho pode ser fruto de algo que não começou nele. Mas sabe o que isso significa? Que ele não é o fim da linha, ele é o ponto de ruptura. E você, como intercessor, é a chave para quebrar tudo que o inferno planejou. Você pode estar enfrentando crises que fogem da lógica, rebeldia sem explicação, comportamentos que não condizem com a educação que você deu, afastamento da fé, envolvimento com amizades destrutivas, ataques emocionais, doenças espirituais, insônia, pesadelos constantes, agitação, vícios que surgem do nada. Isso tudo não é natural. E se não é natural, então é espiritual. E se é espiritual, só pode ser vencido com armas espirituais. Essa oração que você vai fazer não é uma reza comum. É um decreto de guerra, é uma convocação aos céus, é um grito de alma que move os exércitos celestiais. Quando um pai ou uma mãe se coloca de joelhos, o inferno treme. Quando um intercessor diz: eu não aceito mais essa maldição, o céu se move. Porque Deus honra quem se posiciona. E você não está só, Deus está contigo agora. O Espírito Santo vai te conduzir por essa jornada. Cada palavra que sair da sua boca será como espada. Cada lágrima que cair será como óleo sobre a terra seca. E cada clamor que você fizer será como trovão rompendo as cadeias invisíveis que tentam prender o seu filho. Não importa o que disseram, não importa o diagnóstico, não importa o histórico familiar, não importa o que você vê com os olhos naturais. Deus está escrevendo uma nova história agora, e você faz parte desse milagre. O inferno pode ter planejado o fim, mas Deus está iniciando um recomeço. Prepare-se, respire fundo, coloque o nome do seu filho diante de Deus neste momento. Fale o nome dele agora, diga em voz alta, porque essa oração não será apenas ouvida, ela será sentida no mundo espiritual. O céu vai registrar, o inferno vai recuar, e você, que se sentia impotente, vai descobrir que é guerreiro nas mãos do Altíssimo. Agora é hora de lutar, e o primeiro golpe será dado com a sua fé, a maldição invisível que está tentando roubá-lo de você. Você olha para o seu filho e sente que ele não é mais o mesmo. Algo mudou. Os olhos que antes te buscavam com ternura agora parecem distantes, perdidos num mundo que você não consegue alcançar. As palavras que antes fluíam com carinho, hoje saem carregadas de dor, de resistência, de raiva. E talvez, lá no fundo, você esteja se perguntando: será que eu estou perdendo meu filho? Será que ele já se afastou demais? Mas Deus manda te dizer: não, ele não está perdido. Ele está sob ataque. E é por isso que eu te trouxe aqui.
O que está tentando roubar o coração do seu filho não é natural. Não é apenas influência de amigos, não é só uma fase, é mais profundo, é mais antigo, é espiritual. Existem maldições invisíveis que se instalam como raízes de amargura no solo da alma, silenciosas, sorrateiras, hereditárias. Elas se infiltram por gerações, repetem comportamentos, sabotam emoções, criam muros entre pais e filhos e promovem um tipo de destruição que começa por dentro, o esfriamento espiritual. Essas maldições, muitas vezes, são frutos de palavras que foram lançadas antes mesmo do nascimento do seu filho. Podem ter vindo de rejeições passadas, de brigas familiares, de pactos inconscientes, de vidas marcadas por ódio, inveja ou abandono. Elas não fazem barulho, não se mostram em diagnósticos, mas deixam rastros, desânimo repentino, crises emocionais inexplicáveis, afastamento da fé, dificuldade em criar vínculos, sensação constante de não pertencimento. E você sente isso. Você percebe. Há um nó dentro do seu peito que te diz que algo está errado. Você já tentou de tudo: conselhos, abraços, castigos, silêncio, diálogo, médicos, terapias, e mesmo assim, algo permanece, algo resiste, algo que parece maior do que a sua força de mãe, de pai, de cuidador. Mas é nesse ponto que a graça entra, porque o que é maior do que você não é maior do que Deus. Hoje você vai nomear o inimigo invisível. Vai parar de lutar contra seu filho e começar a lutar por ele. Vai entender que a raiz da batalha não está no comportamento, mas na maldição espiritual que precisa ser quebrada. E só se quebra com autoridade, fé e posicionamento diante de Deus. Deus está abrindo seus olhos agora. Você não está lidando com um adolescente rebelde ou uma criança desobediente. Você está enfrentando um espírito de oposição, uma presença espiritual que tenta roubar o propósito de vida do seu filho, sufocar sua identidade, aprisionar seus dons. E sabe por que essa guerra espiritual aumentou? Porque o inimigo teme o que seu filho vai se tornar se permanecer no caminho da fé. É por isso que você está aqui. Porque Deus quer te equipar, porque a guerra é real, mas a vitória também é. Porque quando você se levanta com discernimento, quando você ora com entendimento, quando você clama com autoridade, não há inferno que resista. A maldição invisível perde força, as correntes espirituais se rompem e o que parecia perdido volta para os braços do Pai. Agora ore com coragem. Nomeie as situações, clame pelo sangue de Jesus, declare libertação, diga com firmeza: eu quebro toda maldição que tenta dominar meu filho, eu renuncio toda palavra maldita lançada sobre ele. Ele pertence a Deus, a mente dele é de Cristo, o futuro dele está seguro no Senhor. Você não é impotente, você é a ponte entre a dor e a cura. E hoje, o primeiro passo foi dado. Reconhecer que existe um inimigo invisível e declarar em fé que ele será derrotado. Seu filho não será roubado, ele será restaurado. O clamor de uma mãe ou pai pode mudar o destino espiritual do filho. Existe um som que move o céu. Não é o grito dos fortes, não é o canto dos anjos, é o clamor quebrado de um pai ou uma mãe que ora de joelhos. É o som da fé atravessando a dor. É o sussurro de alguém que diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas sei que o Senhor sabe. Quando um pai intercede, o céu se abre. Quando uma mãe chora em oração, o inferno recua. Você não está apenas educando seu filho, você está travando guerras invisíveis por ele. E cada lágrima sua tem sido recolhida como semente de livramento. Deus conhece o nome do seu filho, mas sabe o que ele está esperando? Ouvir o seu nome sendo mencionado em oração por você. Há promessas que estão suspensas, esperando apenas um sim da sua fé para descerem como resposta. Quando você se coloca diante de Deus e clama com autoridade,
você está ativando o mundo espiritual. Você está dizendo, esse filho tem um dono, e o dono é Jesus. Você está dizendo, essa casa tem aliança com o sangue do Cordeiro. Você está dizendo, eu não aceito que o destino do meu filho seja definido pelo pecado, pela maldição ou pelo inimigo. O destino dele está nas mãos do Altíssimo. O que transforma o coração de um filho não são apenas conselhos, são coberturas espirituais. É quando, no silêncio da madrugada, você se levanta e diz, hoje eu oro com lágrimas, mas amanhã verei com os olhos o cumprimento da promessa. Ana, mãe de Samuel, foi uma mulher estéril, mas não aceitou o silêncio como sentença. Ela orou com a alma rasgada, e Deus ouviu. Samuel nasceu, cresceu e se tornou um dos maiores profetas da história. Mas tudo começou com o clamor de uma mulher que não desistiu de orar. Há destinos espirituais que só serão ativados se você abrir a boca. Você pode pensar que sua oração não faz diferença. Pode achar que já orou demais. Pode acreditar que está tarde demais. Mas Deus manda te dizer, não está. Ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há promessa. Quando você ora pelo seu filho, você está plantando decretos no mundo espiritual. E esses decretos são eternos. Mesmo quando seu filho estiver distante, as palavras que você liberou sobre ele continuarão ecoando. Não subestime o poder da sua intercessão. Não despreze as madrugadas que você passou orando. Não ignore as vezes que você colocou as mãos na cabeça do seu filho e disse, você é de Jesus. Porque essas palavras criaram raízes. Essas orações abriram brechas no céu. Mesmo quando tudo parece calado, o céu está em movimento. Mesmo quando você não vê, Deus está operando. Há mães que venceram doenças espirituais com o joelho dobrado. Há pais que salvaram filhos das drogas com clamor diário. Há avós que arrancaram netos das mãos do inimigo com orações persistentes. E você também pode. Você também foi chamado para guerrear. Você também tem uma voz que muda o destino. Não se cale, não recue, não aceite a derrota como final. Continue clamando, continue intercedendo, continue profetizando. Seu filho não está fora do alcance da graça. Ele está cercado por um amor que não desiste, sustentado por uma fé que insiste e protegido por uma oração que resiste. A sua. E se você está cansado, se sente fraco, se já perdeu as forças, apenas diga, Espírito Santo, ora comigo, me ensina a clamar, me fortalece para continuar. Porque o que você está fazendo aqui não é religião, é batalha espiritual, é fé ativa, é resgate profético, e você está mais perto do milagre do que imagina. Deus manda te dizer, clame, eu ouvirei, e eu responderei. Porque o seu filho é meu, e quem é meu, eu protejo. Quem eu amo, eu resgato, e quem me busca, eu jamais rejeito. Quebra de maldições hereditárias. Você foi escolhido para interromper o ciclo. Você não está apenas lutando pelo presente. Você está quebrando grilhões do passado. Há dores que vêm antes de você. Padrões que se repetem sem explicação. Ciclos que se arrastam como sombras, marcando gerações com os mesmos fracassos, os mesmos vícios, os mesmos traumas. E talvez você já tenha se perguntado, por que tudo se repete? Por que a dor do meu filho parece tão parecida com a que eu vivi? Por que mesmo com tanto esforço, a destruição ainda tenta nos alcançar? Deus te trouxe até aqui para te revelar uma verdade espiritual. O que está agindo contra seu filho tem raízes antigas e você foi escolhido para ser a ruptura. Maldições hereditárias são sentenças espirituais que atravessam gerações. São prisões invisíveis construídas por pecados não confessados, alianças com trevas, pactos ignorados ou injustiças nunca tratadas. Elas permanecem ocultas, mas manifestam-se em padrões que se repetem. Pais ausentes, separações em massa, doenças recorrentes, vícios incontroláveis, vidas sem direção.
tentativas de suicídio, rebeldia precoce, frieza espiritual. E muitas vezes, pais e filhos acabam lutando a mesma guerra, sem saber que o inimigo é o mesmo. Mas há uma diferença agora. Você tem luz, você tem discernimento, você tem Cristo, e com Ele vem autoridade. Você não está mais à mercê dessas correntes invisíveis. Você está posicionado para quebrá-las. Você não é mais só vítima do passado. Você é instrumento de libertação no presente. E quando você se levanta em oração, em jejum, em posicionamento, você rompe não apenas os grilhões que prendem seu filho, mas os que acorrentaram gerações inteiras da sua família. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o que é uma maldição, senão o resultado acumulado de pecados não tratados? Quando você aplica o sangue de Jesus em oração, quando você renuncia com fé, quando você declara libertação com entendimento, você está assinando um novo decreto sobre a sua casa. Você está dizendo: o que destruiu meus pais não destruirá meus filhos. O que me fez sangrar não os fará. O que me prendeu neles não terá poder. Isso não é só espiritualidade. Isso é justiça divina em ação. Você foi escolhido por Deus para ser a ruptura. Você é o elo da corrente que será quebrado para sempre. Seu clamor não é só por agora, é por todas as gerações que virão depois. Você está limpando um caminho que será trilhado por seus filhos, netos, bisnetos. Você está removendo as maldições para que bênçãos tomem o lugar. E o que parecia ser uma herança de dor, agora será uma herança de promessas cumpridas. Comece hoje. Declare em voz profética: eu renuncio toda maldição hereditária que tenta operar na vida do meu filho. Eu cancelo toda sentença invisível liberada sobre nossa linhagem. Eu declaro que a partir de mim se inicia uma nova história. Uma história marcada pelo sangue de Jesus. Uma história de cura, libertação, vida e propósito. Você não foi escolhido para sobreviver à dor. Foi chamado para vencê-la. E a vitória do seu filho começa com a sua decisão de não aceitar mais a repetição do mal. Quebre os ciclos, rasgue os pactos e profetize: minha geração pertence a Deus e nenhuma maldição prevalecerá. A rebeldia do filho não é natural, é um chamado para a guerra. Você já percebeu que quanto mais ora, mais seu filho se afasta? Que quanto mais você tenta conversar, mais ele se fecha? Que por mais amor que você demonstre, a resposta dele vem carregada de raiva, indiferença ou frieza? Parece injusto, doloroso, quase desesperador. Mas Deus manda te dizer: essa rebeldia não é natural, é espiritual. E ela não é um sinal de derrota, mas um alerta. Chegou a hora da guerra. O comportamento do seu filho não é fruto apenas de hormônios, influências ou decisões humanas. É reflexo de uma batalha que está sendo travada na alma dele. Existe um conflito entre a identidade que Deus lhe deu e a confusão que o mundo quer impor. Ele está sendo atacado por vozes que o chamam para o erro, para a fuga, para a destruição. Mas esse grito de rebeldia é, na verdade, um grito de socorro disfarçado. Filhos em guerra interior mostram sinais, e Deus está te dando sensibilidade para discernir. A mudança repentina de humor, o olhar distante, as conversas cortadas, o desprezo pela fé, a resistência à verdade, o vício no digital, a entrega ao isolamento. Tudo isso não é apenas fase, é sintoma de opressão espiritual. Há uma tentativa do inimigo de sequestrar a identidade do seu filho, de distorcer a sua imagem, de confundi-lo sobre quem ele é. Mas escute, o que o inimigo mais teme é um pai ou uma mãe que decide lutar no lugar certo. Não contra o filho, mas contra o espírito que está tentando controlá-lo. Você não precisa gritar mais alto. Precisa orar mais profundo. Não precisa vencer no argumento. Precisa vencer no espírito. A rebeldia do seu filho não é o fim.
É o sinal de que ele é alvo de uma promessa, e promessas sempre provocam oposição. Lembra de Jacó? Lutava desde o ventre, foi chamado de enganador. Mas por trás da sua natureza difícil havia um plano divino: ser pai de uma nação. Moisés foi salvo das águas, mas viveu anos confuso em sua identidade. Davi se escondeu em cavernas antes de sentar no trono. Paulo perseguiu os cristãos antes de escrever cartas que transformariam o mundo. A rebeldia pode ser o berço de um chamado. E Deus está dizendo: não desista. A dor de agora é o prenúncio de uma grande virada. Seu filho pode estar reagindo com ira, porque está sendo pressionado por forças que ele mesmo não entende. Mas quando você ora com discernimento, você alivia o peso espiritual que está sobre ele. Quando você declara a palavra sobre ele mesmo à distância, o ambiente muda. O espírito de rebeldia perde força, e o Espírito Santo começa a agir por dentro. Chega de apontar o erro, chega de carregar culpa, chega de tentar mudar o exterior sem antes tratar o invisível. O seu papel agora é outro. Você é sentinela, intercessor, guerreiro espiritual. E quando você se posiciona, você atrai o céu para dentro da batalha. Declare hoje: toda rebeldia que tenta dominar meu filho não prosperará. Eu reconheço que essa é uma guerra espiritual. E eu me levanto em oração. Eu declaro que o coração dele está sendo tocado agora, que o Espírito Santo está invadindo os espaços onde a raiva habitava, que a rebeldia será transformada em paixão por Jesus, que a mente dele será alinhada à verdade, que as emoções dele serão curadas. Não se assuste com o grito. Ele é só o eco de uma alma que precisa de redenção. E você tem a resposta. Você tem a autoridade. Você tem a promessa. E Deus te garante, ainda que tudo diga o contrário, eu vou restaurar esse coração. O que hoje parece pedra, amanhã será carne viva, sensível à minha voz. O grito do seu filho pode até tentar afastá-lo, mas o seu clamor está trazendo ele de volta. Palavras que abençoam e palavras que amaldiçoam. O poder está em sua boca. Há armas que não fazem barulho. E há sentenças que não saem de tribunais, mas da boca de quem deveria proteger. Muitos filhos não estão presos por correntes visíveis, mas por palavras que os prenderam emocional e espiritualmente. Palavras ditas em momentos de raiva. Palavras lançadas sem consciência. Palavras que pareceram castigo, mas foram maldição. E Deus manda te dizer: hoje eu quero curar a linguagem do seu coração, porque o que sai da sua boca molda o mundo espiritual do seu filho. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e poucos entendem o quanto isso é literal. Um simples "você não presta", "você me dá vergonha", "você nunca vai mudar", "você é igual ao seu pai", "você só me dá desgosto", mesmo que ditas no calor da frustração, têm o poder de aprisionar o espírito da criança. Essas palavras viram rótulos. Esses rótulos viram identidade. E essa identidade distorcida vira um caminho de dor. Você pode ter feito isso sem perceber. Pode ter dito coisas tentando provocar mudança, mas sem medir o peso eterno do que liberou. Pode ter crescido ouvindo as mesmas frases e apenas repetiu o ciclo. Mas agora, Deus está te chamando para interromper esse padrão. Porque da mesma forma que a maldição sai da boca, a bênção também pode ser liberada por ela. E hoje é dia de redenção. Seu filho pode ter sido ferido pelas palavras, mas ele pode ser curado por elas também. A sua voz ainda é poderosa. Ela ainda é ouvida, ainda tem efeito. E quando usada com sabedoria, ela quebra o que antes destruiu. Você não precisa esperar que seu filho mude para começar a abençoá-lo. É a bênção que o transforma, não o contrário. Comece hoje, mesmo que ele não ouça, mesmo que ele não esteja perto, mesmo que ele esteja trancado no quarto, nas drogas, na rebeldia, no silêncio. Fale alto se for necessário.
Ou fale baixinho com fé. Diga: você é amado, você é escolhido, você é inteligente, você é puro, você tem um futuro glorioso, você tem dons, Deus tem planos para a sua vida. Nada do que você fez muda quem você é para mim, nem para Deus. Eu declaro que você vai voltar, que será liberto, que será cheio do Espírito Santo. Essas palavras não são apenas declarações emocionais, elas são decretos proféticos. São sementes que vão germinar no tempo certo. São escudos contra as palavras malditas que o mundo e o inferno tentam lançar sobre ele. São lembretes espirituais do céu de que ele pertence a um pai que o ama e a um pai ou mãe que não desiste. E se você precisa pedir perdão por palavras antigas, faça isso agora. Não espere uma oportunidade ideal. O momento é agora. Diga: filho, me perdoa pelas palavras que te feriram. Eu falei tentando acertar, mas acabei te machucando. Eu não quero que você carregue essas marcas. Eu quero que você se lembre que é amado, valorizado e que você pode começar de novo. Não subestime o poder de uma palavra de cura. Ela pode interromper anos de dor. Pode desconstruir crenças destrutivas. Pode reabrir canais de comunicação. Pode preparar o caminho para o retorno do filho pródigo. Pode ser o que falta para o Espírito Santo agir por completo. A partir de hoje, que sua boca seja fonte de vida. Que seus lábios sejam portadores de promessa. Que sua voz seja o som que seu filho reconhece como abrigo, mesmo em meio à confusão. Porque no mundo espiritual, sua declaração não morre. Ela continua ecoando, derrubando muros, abrindo portas, quebrando cadeias. O que ontem foi maldição, hoje será bênção. E o que um dia feriu, agora será usado por Deus para curar. O sangue de Jesus é o único antídoto contra maldições. Não existe dor que o sangue de Jesus não possa curar. Não existe sentença que o sangue de Jesus não possa anular. Não existe maldição que o sangue de Jesus não possa quebrar. Há muitas armas espirituais que podemos usar, mas existe uma que o inferno não suporta: o sangue do Cordeiro. É ele que garante proteção. É ele que liberta. É ele que cancela pactos ocultos, limpa o nome espiritual dos seus filhos e sela a casa com a marca da vitória. A maldição, por definição, é uma sentença de destruição. Pode ter vindo por palavras, por herança, por consagrações mal feitas, por injustiças, por alianças espirituais que ninguém mais lembra. Mas o que dá legalidade à maldição é a ausência de cobertura. Onde o sangue de Jesus não é invocado, o inimigo se aproveita. Mas onde o sangue é declarado, o acusador perde o direito. O sangue é o limite que o inferno não pode ultrapassar. Se o seu filho está em rebeldia, você não precisa ficar apenas no natural. Você precisa selá-lo espiritualmente. Precisa consagrá-lo ao Senhor com fé e oração. Precisa declarar que ele tem dono, e o dono é Cristo. A Bíblia diz que Deus libertou o povo do Egito com um sinal de sangue nas portas. Quando o destruidor passou, poupou as casas marcadas. E é isso que você precisa fazer: marcar a vida do seu filho com a autoridade do sangue de Jesus. Não importa se ele está longe, se não ora, se recusa a ir à igreja. A sua fé é suficiente para selá-lo agora. Você pode se levantar neste momento e declarar: eu cubro a mente, as emoções, o corpo e o espírito do meu filho com o sangue de Jesus. Nenhum espírito de confusão vai reinar sobre ele. Nenhuma enfermidade espiritual vai permanecer. Nenhuma força das trevas terá poder. Porque ele está coberto, porque ele foi consagrado, porque ele pertence ao Senhor. O sangue de Jesus não é simbólico, é real. Tem poder para purificar, justificar, restaurar e proteger. Tem poder para anular os efeitos de uma infância marcada por dor.
Tem poder para apagar memórias traumáticas. Tem poder para fechar portas espirituais abertas por imprudência ou ignorância. E o melhor, esse sangue já foi derramado, já está disponível. Basta que você o invoque com fé. E se você já consagrou seu filho a outras entidades por ignorância, ou se ele foi submetido a rituais que o afastaram da luz, esse é o momento de romper com tudo isso. Não com medo, mas com autoridade. Diga: eu anulo agora todo pacto feito em nome do meu filho, consciente ou inconsciente, e declaro que o sangue de Jesus é o único selo sobre a vida dele. Toda maldição, toda legalidade do inimigo, todo espírito que tenta destruí-lo está agora sem poder, porque o sangue grita mais alto do que qualquer acusação. Esse ato de fé não é pequeno, ele muda destinos. Quando o céu reconhece a autoridade de um pai ou mãe que se posiciona, os anjos se movem, as brechas se fecham, os demônios batem em retirada e a glória de Deus começa a habitar onde antes havia confusão. E mesmo que seu filho não compreenda agora, ele sentirá. O ambiente vai mudar, o peso espiritual vai cessar, a rebeldia vai enfraquecer, a mente dele será clareada. Porque onde o sangue é invocado, o Espírito é liberado. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Não permita que seu filho cresça sem cobertura. Não permita que ele ande exposto. Você tem autoridade para selar a vida dele com a arma mais poderosa do universo. Use-a. Declare-a. Acredite nela. Porque o sangue de Jesus é o escudo dos seus filhos. E quando ele é ativado, não há maldição que permaneça de pé. Espíritos hereditários e laços geracionais. Como romper pactos antigos. Existem cadeias que não começaram em você, mas terminarão em você. Existem guerras que seu filho está enfrentando hoje, mas que foram iniciadas há gerações. Padrões espirituais repetitivos, comportamentos autodestrutivos, laços com vícios, opressão emocional, pobreza crônica, confusão sexual, infidelidade, rejeição profunda, doenças espirituais que se repetem como uma maldição silenciosa. E Deus te revela algo agora. Seu filho está no campo de batalha de pactos antigos que precisam ser quebrados. Os espíritos hereditários são legalidades espirituais transferidas por gerações. Eles se conectam a práticas passadas, pecados não confessados, alianças com trevas que foram feitas por antepassados e nunca foram renunciadas. Mesmo que você não tenha participado dessas práticas, o mundo espiritual reconhece as linhagens e age onde não há cobertura. É por isso que muitas famílias veem os mesmos ciclos se repetindo. Divórcios, tragédias, doenças, vícios, falências, abandono espiritual. É sempre o mesmo enredo com personagens diferentes. Até que alguém se levanta com discernimento espiritual e diz: chega, você é essa pessoa. Você não foi chamado para continuar o fluxo da dor. Você foi levantado por Deus para interromper o ciclo, romper pactos e selar sua descendência com a nova aliança do sangue de Jesus. E isso começa com consciência. Você precisa identificar os padrões. Olhe para sua história familiar. O que sempre se repetiu. O que parece uma herança maldita que se impõe geração após geração. Que área da vida do seu filho está sendo atingida por algo que parece maior que o natural? Agora entenda, você não precisa entender os detalhes dos pactos antigos para quebrá-los. Você não precisa conhecer os nomes de quem os firmou. Tudo o que você precisa é de uma decisão: romper, com fé, autoridade e posicionamento espiritual. Quando você diz: eu renuncio todo laço hereditário que atinge meu filho, o céu ouve e o inferno perde força. Existem documentos espirituais invisíveis que foram assinados no mundo das trevas e que deram ao inimigo espaço para agir. Mas hoje, pela fé, você pode rasgar esses documentos no mundo espiritual.
E Deus manda te dizer: eu te dou autoridade para quebrar pactos antigos e estabelecer uma nova aliança. Seus filhos não viverão o que você viveu. Eles não herdarão a dor. Eles não carregarão o peso. Eles serão livres, curados e marcados pela minha presença. Faça agora essa declaração com fé. Eu rompo agora todo pacto espiritual feito na linhagem da minha família, consciente ou inconscientemente. Eu declaro que o sangue de Jesus cancela toda a legalidade do inimigo. Eu anulo toda a maldição que tenta atingir meus filhos. Eu quebro todo o espírito hereditário que oprime, confunde ou paralisa. E eu declaro: a partir de mim, uma nova geração será levantada para a glória de Deus. Você foi escolhido por Deus para limpar a raiz, para cortar o mal desde a base, para que seus filhos cresçam sem os grilhões que te aprisionaram, para que eles conheçam a liberdade plena que só o Espírito Santo pode dar. Eles não precisarão lutar as mesmas guerras, eles não precisarão carregar os mesmos traumas, porque você está preparando um caminho novo, e quando você se posiciona, os céus registram. Uma nova linhagem começa, não baseada em dor, mas em redenção, não fundamentada em maldição, mas em promessa. E aquilo que um dia tentou destruir sua família, agora será o testemunho da vitória de Cristo em vocês. O pacto antigo foi rompido e uma nova aliança está sendo selada, em nome de Jesus. A criança ou adolescente que sofre ataques noturnos e pesadelos não está louca. Você já acordou no meio da madrugada e encontrou seu filho suando, agitado, com os olhos assustados, dizendo que viu algo no quarto? Já ouviu ele chorar por não conseguir dormir? Ou dizer que sente medo sem explicação? Talvez você tenha atribuído isso à imaginação, fases do crescimento ou traumas do dia a dia. Mas o Espírito Santo está te despertando agora para uma verdade espiritual. Há ataques sendo lançados sobre a vida emocional do seu filho durante a noite. E esses ataques não são psicológicos, são espirituais. Crianças e adolescentes são espiritualmente sensíveis. Mais do que muitos adultos, eles percebem atmosferas, captam presenças, sentem ambientes carregados e muitas vezes suas emoções desreguladas, a ansiedade descontrolada, os surtos de raiva, a apatia repentina ou os medos inexplicáveis têm origem em experiências espirituais negativas que estão sendo enfrentadas sozinhos, no escuro do quarto, no silêncio da noite, onde ninguém os ouve. O mundo espiritual não espera seu filho crescer para atacá-lo. O inimigo age cedo, porque ele sabe que uma criança curada, protegida e cheia do Espírito Santo será uma ameaça ao inferno. Por isso, ele tenta instalar medos, traumas e confusão o quanto antes. Se você percebe que seu filho vive cansado, tem pesadelos constantes, fica com medo do escuro, sente presenças estranhas ou apresenta mudanças de humor inexplicáveis ao anoitecer, isso é um sinal de alerta espiritual. Mas Deus está te equipando agora. Você não precisa aceitar isso como parte da rotina. Você tem autoridade para levantar um altar de proteção dentro da sua casa. Você tem o direito e o dever de declarar: minha casa é território sagrado. Meu filho dormirá em paz. A noite não será mais tempo de ataques, mas de restauração, porque o Senhor está aqui. Comece com atitudes simples, mas poderosas. Ore no quarto do seu filho. Unja a cama, as portas, os brinquedos, os objetos que ele manipula com frequência. Quebre toda palavra lançada contra ele. Renuncie pactos feitos, mesmo sem saber. Diga com convicção: todo espírito de medo, angústia, insônia, tormento e perturbação noturna está sem legalidade aqui. Este ambiente é consagrado ao Espírito Santo. Aqui quem reina é o Príncipe da Paz. E não subestime o que seu filho sente. Ouça com atenção. Valide os medos dele. Ensine que ele pode orar.
declarar o nome de Jesus, dizer versículos em voz alta, expulsar qualquer presença estranha. Empodere espiritualmente o seu filho com a verdade. Mostre a ele que Jesus é maior que qualquer coisa que o assuste. Porque quando uma criança entende quem ela é em Deus, ela não apenas se protege, ela se torna profeta dentro da própria casa. E se você acha que já passou do ponto, se seu filho já cresceu e não quer mais ouvir sobre fé, ore mesmo assim. Interceda, jejue, declare a palavra. Porque o mundo espiritual responde à sua autoridade, mesmo quando o filho rejeita. Ele pode resistir a você por fora, mas por dentro, a alma dele está clamando por socorro. E o seu clamor está abrindo o céu sobre ele. Lembre-se, o Salmo 4:8 declara: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa é a promessa. Esse é o direito de quem está em aliança com o Pai. E seu filho, mesmo sem entender tudo agora, está debaixo dessa cobertura por causa da sua fé. Declare: meu filho não será mais oprimido, o sono dele será reparador. O Espírito Santo será o guardião do quarto dele, e toda força contrária será expulsa agora, em nome de Jesus. Porque dormir em paz não é um luxo, é uma promessa. E promessa se toma pela fé. Oração de entrega profética, colocando seu filho nas mãos de Deus. Chega um momento na caminhada de fé em que você precisa fazer o mais difícil: soltar, entregar, confiar. E isso não é sinal de fraqueza, é o ápice da maturidade espiritual. Porque entregar seu filho a Deus não é abandoná-lo, é tirar das suas mãos humanas aquilo que só pode ser curado pelas mãos eternas. É reconhecer que por mais que você ame, cuide, vigie, ensine e lute, há limites na sua força, mas não há limites no poder de Deus. Talvez você esteja travando uma guerra diária, controlando cada passo do seu filho, tentando mudar ele na marra, impedindo que ele quebre a cara, tentando ser o salvador, o pastor, o conselheiro, o protetor, tudo ao mesmo tempo. Mas no fundo, tudo o que você está conseguindo é se desgastar e perder o acesso ao coração dele. E Deus, com amor e firmeza, está te dizendo: você já fez o que era possível. Agora, me permita fazer o impossível. A oração de entrega não é uma fuga, é um ato de fé radical. É quando você ora, não mais para que Deus faça do seu jeito, mas para que a vontade dele se cumpra, mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que você não entenda o caminho. É dizer: Senhor, eu confio em Ti mais do que nos meus próprios olhos. Eu abro mão do controle e aceito o seu processo. Eu tiro meu filho do altar do medo e coloco ele no altar da fé. E sim, vai doer, porque entregar é renunciar. É admitir que não temos todas as respostas. É aceitar que talvez nosso filho precise passar por alguns vales, tropeçar, se quebrar um pouco, para então ser moldado pelas mãos do oleiro. Mas esse processo é necessário, porque filho que é controlado não cresce, mas filho que é entregue floresce, porque onde termina o seu alcance, começa o toque do Espírito Santo. Feche seus olhos agora. Imagine o rosto do seu filho. Lembre-se de quando o segurou nos braços pela primeira vez. Pense em todos os sonhos que você já teve para ele. Agora, visualize o Senhor colocando as mãos sobre ele e com fé ore assim: Senhor, eu entrego meu filho a Ti, com todos os erros, com todas as falhas, com todas as confusões, com tudo o que eu não consigo mudar. Eu renuncio à necessidade de controlar e declaro: Ele é Teu. Cuida onde eu não alcanço, fala onde eu não consigo mais ser ouvido, guarda onde meus olhos não chegam, protege mesmo quando ele não percebe. E se ele tiver que passar por vales, que seja para ser transformado, mas que em nenhum momento ele seja arrancado das tuas mãos. Eu não quero mais viver dominado pelo medo. Quero viver movido pela fé. E minha fé está no Teu caráter, na Tua promessa e no Teu amor.
Essa oração é um ato profético. O céu a recebe como uma chave, porque quando você solta, Deus age. Quando você para de tentar ser tudo, Deus se manifesta como o tudo. Quando você sai do centro, Jesus se torna o centro. E é ali, nesse lugar de rendição, que milagres começam a acontecer. Não se trata de desistir, se trata de confiar. Se trata de acreditar que mesmo nos caminhos tortos, Deus ainda escreve certo, que Ele sabe a hora de tocar, de corrigir, de restaurar, e que o amor dele é mais forte que qualquer rebeldia, qualquer vício, qualquer maldição, qualquer afastamento. Entregar é profetizar que o final ainda será glorioso, mesmo que hoje pareça distante. É declarar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. É selar com fé o destino do seu filho, afirmando: ele será aquilo que Deus sonhou, e não o que o mundo tentou impor. Entregue, confie, descanse, porque o que você colocou no altar de Deus está seguro. E quando Deus guarda, ninguém rouba. Deus vai escrever um novo futuro para o seu filho. A última palavra é dele. Chegamos ao momento mais decisivo desta jornada. E se há algo que você precisa ouvir hoje com o coração aberto, é isso. A história do seu filho ainda não acabou. Não importa o que você está vendo agora. Não importa o quanto ele se afastou, o quanto caiu, o quanto mudou, o quanto se fechou para tudo que você ensinou. Nenhum erro, nenhuma maldição, nenhum diagnóstico, nenhum afastamento, nenhum trauma pode ser maior do que o plano que Deus escreveu para ele, porque Deus ainda está com a caneta na mão e a última palavra é dele. O inferno pode ter tentado rabiscar o futuro do seu filho com vícios, com mentiras, com dor, com escuridão, mas Deus não trabalha com rascunho. Ele é autor da vida. E onde o inimigo tentou escrever fim, Deus vai escrever recomeço. Onde havia ponto final, Ele coloca uma vírgula. Onde havia falência espiritual, Ele planta avivamento. Onde tudo parecia perdido, Ele levanta uma nova história, mais bonita, mais forte, mais cheia de glória do que você imaginou. Você pode ter ouvido frases como: esse menino não tem jeito. Essa menina vai dar trabalho para o resto da vida. Seu filho é um caso perdido, mas nenhuma dessas vozes tem autoridade sobre o destino que Deus escreveu. E hoje Ele te chama para crer de novo, para levantar a cabeça, para enxugar as lágrimas e para declarar em fé: Deus está reescrevendo a história do meu filho. Você talvez não veja mudanças visíveis ainda. Talvez ele continue resistindo, fugindo, se escondendo. Mas toda vez que você ora, algo está sendo movimentado no espírito. Toda vez que você profetiza, cadeias estão sendo enfraquecidas. Toda vez que você age em amor, brechas estão sendo fechadas. Deus não está parado. Ele está construindo no invisível aquilo que vai se manifestar no tempo perfeito. E quando acontecer, será notório. Vai ser como o retorno do filho pródigo. Ele vai voltar para casa. Vai reconhecer o Pai, vai lembrar das orações, vai sentir o peso das promessas, vai experimentar a graça, vai reconstruir tudo o que foi quebrado. Porque o Espírito Santo é mestre em restaurar o que parecia irreparável. Você verá seu filho adorando a Deus. Você verá sua filha se libertando. Você o verá pregando, cuidando de vidas, sendo um testemunho vivo. Você verá o que hoje parece impossível acontecer diante dos seus olhos, porque Deus honra o clamor de quem não desiste. E o seu clamor está sendo ouvido desde o primeiro minuto. Agora declare com toda a fé: meu filho terá um novo futuro, um futuro marcado pela presença de Deus, pela paz, pela identidade restaurada, pela missão cumprida. Ele não será refém da dor, mas mensageiro da cura. Ele não será lembrado pelos erros, mas pelo testemunho de superação. Ele não será mais propriedade das trevas, porque o céu já tem o nome dele gravado. Essa é a promessa. Essa é a aliança.
Esse é o final que Deus já viu antes de você sonhar. E se você ainda respira, se ainda ora, se ainda sente esse amor por Ele, é porque a história ainda está sendo escrita. E vai terminar do jeito que o céu escreveu, com vitória. Acredite, declare, continue, porque o futuro do seu filho está seguro nas mãos do Autor da vida. E quem escreve com Deus não termina em tragédia, mas em glória. Oração final. Deus, eu coloco meu filho A em tuas mãos agora. Senhor, neste momento sagrado, eu me prostro diante da tua presença com o coração aberto e rasgado. Eu me coloco como pai, como mãe, como intercessor, como alguém que ama profundamente essa alma que o Senhor me confiou. Eu não oro apenas por comportamento, eu não clamo apenas por mudanças visíveis. Eu venho hoje clamar por libertação completa, por cura total, por transformação espiritual e por redenção eterna na vida do meu filho. Deus, eu sei que o inimigo tem tentado destruir. Eu vi a escuridão tentando se aproximar. Eu senti no espírito que havia algo maior tentando roubá-lo de mim. Mas agora, com a autoridade do teu nome, com o sangue do Cordeiro, com o poder da cruz e com o fogo do teu espírito, eu declaro: toda maldição sobre a vida do meu filho está quebrada agora, em nome de Jesus. Senhor, eu rasgo todo o laço espiritual que o prende. Eu desfaço toda a herança maldita. Eu anulo palavras de derrota, sentenças de dor, pactos antigos, diagnósticos do inferno e prisões emocionais. Tudo o que foi construído nas trevas para afastá-lo do teu propósito, eu derrubo agora pela palavra de vida. Toda resistência que o impede de te ouvir, toda confusão que o cega, toda voz que o seduz, todo espírito que o oprime, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro que meu filho tem dono, e esse dono é o Senhor dos Exércitos. O nome dele está escrito no livro da vida. O sangue de Jesus está sobre a mente dele, sobre os olhos, sobre os ouvidos, sobre o coração, sobre o corpo, sobre os caminhos, sobre cada decisão. Onde houver trevas, que a luz invada. Onde houver vício, que a libertação floresça. Onde houver ferida, que o bálsamo cure. Onde houver rebeldia, que o amor do Espírito Santo conquiste. Pai, eu oro como alguém que não desiste. Eu oro como alguém que confia. Eu oro como alguém que já viu o impossível acontecer. Eu profetizo que o meu filho será livre. Ele será cheio do Espírito. Ele será exemplo. Ele será ponte para outros voltarem a ti. Ele será resposta de oração. Ele será um milagre em movimento. Ele será testemunho vivo da tua fidelidade. E mesmo que os meus olhos ainda vejam guerra, minha fé já enxerga a paz. Mesmo que os sinais ainda pareçam pequenos, minha alma já sente o mover. Mesmo que tudo pareça igual, eu creio. O Senhor já começou a reescrever a história dele. Guarda o sono do meu filho. Visita ele nos sonhos. Fala com ele onde eu não posso falar. Convence ele onde meu discurso não alcança. Atrai ele com cordas de amor. Protege das más companhias. Fecha as portas erradas. Quebra os ciclos antigos. Desperta os dons que estavam adormecidos. E se for preciso, que o Senhor o leve ao fundo do poço, só para mostrar que a rocha ainda é Jesus. Eu coloco meu filho no teu altar agora. Eu não o entrego ao medo. Eu o consagro ao teu propósito. E declaro com toda a fé, diante do céu e contra as trevas: meu filho é de Jesus. E o que é de Jesus, ninguém toma. Amém.